Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital, lendo o livro 3. Estamos no capítulo 5, Economia do Emprego e Capital Constante. Agora vamos no item 5º, que é um item muito curto, mas diz respeito a essa economia mediante as inovações, né, invenções e aprimoramentos técnicos. Então, vou começar a leitura e aí depois a gente continua na sequência. Então, economia mediante inventos. Essas economias no emprego do capital fixo são, como dissemos, resultado do fato de que as condições de trabalho são empregadas em larga escala, de que elas servem como condições do trabalho imediatamente socializado, ou da cooperação direta no interior do processo de produção. Essa é, por um lado, a condição indispensável, a condição sine qua non para que os inventos mecânicos e químicos possam ser empregados sem encarecer o preço da mercadoria. Por outro lado, é somente com a produção em larga escala que se tornam possíveis as economias decorrentes do consumo produtivo coletivo. Finalmente, porém, apenas a experiência do trabalhador combinado descobre e mostra onde e como se deve economizar, como as descobertas já realizadas podem ser aplicadas do modo mais simples, quais são as dificuldades práticas na aplicação da teoria, seu emprego no processo de produção, que precisam ser superadas, etc. Ademais, é preciso diferenciar trabalho geral de trabalho social. Ambos desempenham seu papel no processo de produção. Ambos se mesclam, mas ambos também se distinguem entre si. Trabalho geral é todo trabalho científico, toda descoberta, toda invenção. Ele é condicionado, em parte, pela cooperação com o trabalho vivo, em parte, pela utilização dos trabalhos anteriores. O trabalho social pressupõe a cooperação direta entre os indivíduos. O que foi dito anteriormente obtém uma nova confirmação naquilo que se observa com frequência. 2 pontos. 1. A grande diferença nos custos entre a primeira construção de uma nova máquina e sua reprodução. Sobre isso, ver Ur e Babbage, que são dois economistas, né, que ele está citando aqui. 2. Os custos muito mais altos com os quais geralmente se administra um estabelecimento baseado em novas invenções, comparados aos dos estabelecimentos posteriores, erguidos sobre suas ruínas, seus ossos. Isso chega a tal ponto que, na maioria, os primeiros empresários vão à bancarrota e só florescem os posteriores, aqueles a cujas mãos chegam mais baratos os edifícios, a maquinaria, etc. Por essa razão, na maior parte das vezes, é a espécie mais reles e miserável de capitalistas monetários, que extrai o maior lucro de todos os novos desenvolvimentos do trabalho geral do espírito humano e de sua aplicação social mediante o trabalho combinado. Bom, terminamos o capítulo, né? O capítulo 5, que falava nesse último item aqui sobre a economia no emprego do capital constante, mais especificamente capital fixo, constante fixo, através dos inventos, das invenções, né? Bom, não sei se alguém quer fazer algum comentário, colocar algum entendimento assim, mas até um trecho muito curto, né? Só começaria assim, já fazendo uma pequena observação, que essa condição assim para as invenções, né, promoverem esse tipo de economias, né, no emprego do capital constante, tem uma certa escala, né, necessária, assim, né, pelo menos isso me chamou a atenção, né, a partir de uma determinada escala da produção, né,
baseada na divisão do trabalho, uma moderna divisão do trabalho, né? As inovações passam, digamos, a potencializar o próprio uso da aplicação das forças produtivas, né? Foi isso aí que me chamou a atenção. Não sei se eu entendia corretamente, mas eu li isso aqui, me chamou a atenção na hora. Mas aí, alguém quer comentar alguma coisa? Vamos próximo. Só queria ressaltar um negócio aqui que, na verdade, a tradução na civilização brasileira é diferente. Aquela oposição ali, agora eu esqueci como é que tu falou, mas acho que ali no Boitempo tá como trabalho geral, se eu não me engano, e social, certo? Aqui aparece como trabalho universal e trabalho coletivo. Eu acho que, obviamente, se mantém assim a mesma compreensão, né? Mas acho que isso aqui essa distinção é importante, né? Aquela distinção que o Marx, na verdade, está operando lá no capítulo 5 do livro 1, né? Que gera toda uma enormidade de debate, eu acho, né? Que não sei se vale a pena retomar agora aqui, mas eu acho que a relação entre as duas coisas é que é interessante de se pensar, né? Qual que é a relação entre esse trabalho coletivo, esse trabalho universal e tal. E aqui, obviamente, que o Marx não entra, o trabalho geral e trabalho social, né? O Marx não vai entrar nessa relação aqui, mas eu acho que é bom a gente sempre ter, né, em mente que elas estão em relação de alguma maneira, né? Enfim, acho que é só bom mencionar isso. Mas eu fiquei, esse trabalho geral aqui que ele está falando, né, da ciência, né, trabalho geral, é todo o trabalho científico, toda descoberta e toda invenção. E aí o trabalho social é essa cooperação direta entre indivíduos ou o trabalho coletivo, né? Então, não sei se seria isso, mas então vamos pensar então numa pesquisa, uma universidade que desenvolve um determinado técnica para, sei lá, separar o, o sabugo do milho, uma coisa do tipo assim. Isso seria, então, o que o Marx está chamando desse trabalho universal, mas aí isso só vai se efetivar como trabalho social ou coletivo na medida em que isso se tornar uma mercadoria produzida por uma determinada empresa, etc. Seria isso? Ou não é, não sei, mas não é por aí a coisa? Eu acho que aí isso vai depender realmente da leitura, tem várias leituras possíveis aqui, né? Eu, assim, interpreto isso aqui que o Marx está falando por mim, tá? Eu sei que tem outras leituras possíveis. Eu entendo o trabalho coletivo como aquele processo de produção especificamente capitalista que o Marx vai descrever lá no capítulo 5 do livro 1. E o trabalho universal como sendo aquilo que ele fala do processo de trabalho em geral, né? Para mim, esse processo de trabalho em geral, essa atividade em geral aí que ele está descrevendo, a gente só chega nela através do desenvolvimento desse trabalho coletivo, da divisão do trabalho, da cooperação especificamente capitalista. É através do desenvolvimento disso que se chega a essa atividade em geral aí. Mas isso é minha interpretação, tem uma monstruosidade de interpretações a respeito disso. Assim, tem muita gente que pensa exatamente o caminho que tu fez, né? De pensar primeiro o trabalho em geral, que só se realiza lá no trabalho coletivo, enfim, isso aí depende. Enfim. Digamos que o Marx ele não se debruçou muito bem sobre esses conceitos, não. Acho que a definição que ele deu agora para a gente, que o Marx deu agora, foi algo muito raso, assim. Eu estava pensando aqui, tá, mas será que esse trabalho geral não podia ser um trabalho concreto, então, de uma certa forma? Não consigo entender, não sei. O trabalho abstrato, na verdade. O trabalho em geral, eu acho que tem exatamente a forma ali de ser esse mero dispêndio de energia física e mental, digamos assim. Mas isso aparece quando? Quando o trabalho social, o trabalho coletivo está completamente desenvolvido.
Mas, enfim, aqui o curioso é que o Marx está associando esse trabalho em geral à ciência. Isso é muito curioso, né? Enfim, teria que pensar um pouco mais assim, sobre isso, mas eu acho que isso aqui não é um parágrafo qualquer. É bem importante o que o Marx está fazendo aqui. Bom, então não vejo ninguém mais manifestando aí um comentário, uma reflexão. Acho que vamos seguir, então, para o próximo capítulo. Ô, Léo, essa aí tem que colocar no cabide, né? A gente cria um cabide e coloca, olha, problemas não resolvidos da leitura, diferença entre trabalho geral e trabalho social lá no capítulo tal. É um bom lembrete. Essa é a anotação que a gente tem que fazer para tentar resolver essa questão. Mas acho que ela efetivamente vai longe mesmo, né? E, enfim, mas, de todo modo, acho que agora vamos avançar. Podemos até retomar algumas dessas questões que com certeza vai voltar a aparecer ao longo dos capítulos, mas vamos seguir aqui. Esse capítulo 6 aqui, o Marx vai trazer uma discussão bem concreta, né, que é a variação dos preços e a influência da variação dos preços, né. Se eu não me engano, é nesse capítulo que aparece lá os conceitos de liberação e absorção de capital, né? Então, vamos seguir aqui a leitura. Capítulo 6, influência das variações de preço. 1, primeiro item aqui, né, oscilações de preço da matéria-prima. Seus efeitos diretos sobre a taxa de lucro. Pressupomos aqui, como fizemos até então, que não ocorre nenhuma variação na taxa do mais-valor. Tal pressuposto é necessário a fim de examinar o caso em sua pureza. No entanto, seria possível que, mantendo-se constante a taxa de mais-valor, um capital empregasse um número crescente ou decrescente de trabalhadores em consequência da contração ou da expansão que lhes tenham provocado as oscilações de preço da matéria-prima, as quais temos de considerar aqui. Nesse caso, a massa do mais-valor poderia variar com uma taxa constante de mais-valor. Porém, também isso deve ser, neste momento, deixado de lado, como um caso acidental. Quando o aperfeiçoamento da maquinaria e a modificação do preço da matéria-prima atuam simultaneamente, seja sobre a massa dos trabalhadores empregados por um capital, seja sobre o nível do salário, tem-se apenas de considerar em conjunto 2 pontos. 1, o efeito que a variação no capital constante exerce sobre a taxa de lucro. E 2, o efeito que a variação no salário exerce sobre a taxa de lucro. O resultado se apresenta por si só. Então, aqui, na verdade, está variando o capital constante e que medida isso afeta a taxa de lucro, né? Mas aí, lembrando só que a fórmula da taxa de lucro, né, a massa de mais-valia, né, só para fazer uma pausa aqui, só para a gente resgatar, é a massa de mais-valia dividido pela capital constante mais capital variável, né? O capital constante consumido e o capital variável consumido, no caso, né? Num período de uma rotação. Então, o efeito de que a variação no capital constante, ou seja, aqui no denominador o Czinho, exerce sobre a taxa de lucro, e a mesma coisa o efeito que a variação do capital variável vai ter sobre a taxa de lucro, no caso, né, o L'. Só para a gente reforçar e lembrar o que estava visto. Bom, em geral, porém, cabe observar aqui, como no caso precedente, se ocorrem variações, seja em consequência da economia do capital constante, seja em razão de oscilações dos preços da matéria-prima, tais variações sempre afetam a taxa de lucro, ainda que deixem intacto
o salário e, por conseguinte, a taxa e a massa do mais-valor. Elas alteram a grandeza do capital total, Czão, né? Em M' dividido por Czão, né? O capital total, C mais V consumidos. E, com isso, o valor da fração inteira. Portanto, aqui também é completamente indiferente, em contraste com o que se mostrou ao considerarmos o mais-valor, em quais esferas da produção ocorrem essas variações. Se os ramos da indústria, por elas afetados, produzem ou não meios de subsistência para os trabalhadores ou capital constante para a produção de tais meios de subsistência. O que expusemos vale igualmente quando as variações se realizam em produtos de luxo. E por produto de luxo entendemos toda a produção que não é requerida para a reprodução da força de trabalho. Então, a definição aqui de produto de luxo, que lá no livro 2 o Marx já falava, né? Aí agora que apareceu uma definição mais específica. Por matéria-prima, entendemos aqui também os materiais auxiliares, como índigo, carvão, gás, etc. Além disso, na medida em que a maquinaria está incluída nessa categoria, sua própria matéria-prima consiste em ferro, madeira, couro, etc. Seu preço é, assim, afetado pelas oscilações de preço da matéria-prima utilizada em sua construção. Na medida em que seu preço sobe por meio das oscilações de preço, seja da matéria-prima de que ela é feita, seja do material auxiliar que ela consome em seu funcionamento, cai na mesma proporção a taxa de mais-valor. E ocorre o inverso, se seu preço cai. Peraí, que aqui eu me perdi aqui nesse raciocínio, deixa eu ver se eu entendi. Então, o preço da matéria-prima, ele é afetado... Não, o preço da mercadoria ele é afetado pelas oscilações do preço da matéria-prima utilizada. E esse preço vai cair na mesma proporção... Como é que é? Posso só fazer um comentário? É que aí está falando de cair a taxa de mais valor, mas na verdade é a taxa de lucro, né? Está errado, eu acho. Pelo menos aqui na tradução da civilização brasileira, e assim, se tu pensar um pouco do que ele está falando, assim, acho que... Isso me deixou... Eita, na civilização tá a taxa de lucro? Taxa de lucro. Faz mais sentido mesmo. E isso, inclusive, me confundiu aqui agora, porque eu estava olhando e falei, mas não estou entendendo o que tem a ver aqui a taxa de mais-valia vai mexer, confuso, né? Então, taxa de lucro, mais um erro da Boitempo. Fica a crítica aí, se alguém da Boitempo estiver assistindo, né, não vai estar, né? Mas fica a crítica aí. Bom, e ocorre o inverso se o preço cai, né? Então, afeta a taxa de lucro, claro, porque é aquela fórmula M sobre C mais V, aí vai afetar o preço do capital constante, no caso a matéria-prima, ele vai ficar uma fração com o denominador maior ou menor, se aumentou ou se caiu o preço. É isso que ele está falando, isso vai afetar a taxa de lucro, não a taxa de mais-valia, como está aí na edição da Boitempo. E ocorre o inverso se seu preço cai. Nas investigações a seguir, nos limitaremos a oscilações de preço da matéria-prima, não na medida em que esta última entra, ora como matéria-prima da maquinaria que funciona como meio de trabalho, ora como material auxiliar em sua utilização, mas na medida em que entra como matéria-prima no processo de produção da mercadoria. Cabe assinalar aqui apenas o seguinte, 2 pontos. A riqueza natural em ferro, carvão, madeira, etc., que são os principais elementos na construção e na utilização da maquinaria, aparece aqui como fertilidade natural espontânea do capital, constituindo um elemento na determinação da taxa de lucro, independentemente do alto ou do baixo valor do salário. Sendo a taxa de lucro
M sobre o capital total, ou M sobre C mais V, fica claro que tudo, isso aqui não é linha não, isso aqui é uma vírgula. Fica claro que tudo que causa variação na grandeza de C, capital constante, e por isso do capital total, C maiúsculo, provoca igualmente variação na taxa de lucro, ainda que a mais-valia, M minúsculo, e o capital variável, V minúsculo, assim como sua relação mútua, permaneçam constantes. Mas a matéria-prima constitui uma parte principal do capital constante. Mesmo em ramos da indústria nos quais não entra qualquer matéria-prima propriamente dita, ela é usada como material auxiliar ou como componente da máquina, etc. De modo que suas variações do preço influenciam, portanto, na mesma proporção, a taxa de lucro. Se o preço da matéria-prima cai numa soma igual a D minúsculo, então M sobre C mais V se transformam em M sobre, entre parênteses, C menos Dzinho, fecha parênteses, mais V. C do capital constante. Aumenta, assim, a taxa de lucro. Diminui aqui, né? Inversamente, se sobe o preço da matéria-prima, então M sobre C mais V se transformam em M sobre, abre parênteses, Czinho, capital constante, menos esse Dzinho da variação, né, que aumentou o preço, né, da matéria-prima, mais, fecha parênteses, mais o capital variável. Cai, portanto, a taxa de lucro. Assim, mantendo-se constantes as demais circunstâncias, a taxa de lucro cai e sobe em sentido inverso ao preço da matéria-prima. Disso resulta, entre outras coisas, o quão importante para os países industriais é o baixo preço da matéria-prima, mesmo quando as variações em seu preço não são em absoluto acompanhadas de alterações na esfera da venda do produto. Ou seja, de modo completamente independente da relação entre oferta e demanda. Resulta, além disso, que o comércio exterior influi sobre a taxa de lucro, inclusive se abstrairmos de toda influência que ele possa exercer sobre o salário mediante o barateamento dos meios necessários à subsistência, pois afeta o preço das matérias-primas ou dos materiais auxiliares que entram na indústria ou na agricultura. A visão ainda bastante precária da natureza da taxa de lucro e de sua diferença específica em relação à taxa do mais-valor se deve ao fato de que, por um lado, economistas que destacam o significativo influxo confirmado pela experiência prática do preço da matéria-prima sobre a taxa de lucro, dão a esse fenômeno uma explicação teórica absolutamente falsa. Entre parênteses, Torrens, esse economista aí que ele está citando. Enquanto economistas que se apoiam em princípios gerais, como Ricardo, desconhecem a influência, por exemplo, do comércio mundial sobre a taxa de lucro. Compreende-se, assim, a grande importância para a indústria da supressão ou da redução das tarifas sobre matérias-primas. Permitir que estas últimas possam ser importadas do modo mais livre possível era já a principal doutrina do sistema protecionista mais racionalmente desenvolvido. Era essa, ao lado da supressão das tarifas sobre os cereais, a grande preocupação dos livricambistas ingleses, que defendiam, sobretudo, que também a tarifa sobre o algodão fosse abolida. Um exemplo da importância da redução dos preços, não de uma matéria-prima propriamente dita, mas de um material auxiliar, que, no entanto, é ao mesmo tempo um elemento fundamental da alimentação, está no uso da farinha pela indústria algodoeira. Já em 1837, R.H. Gregg calculava que os 100 mil teares a vapor e os 250 mil teares manuais em funcionamento na Grã-Bretanha consumiam anualmente 41 milhões de libras de farinha para alisar a urdidura. A isso se acrescenta ainda 1/3 dessa quantidade para o branqueamento e outros processos.
Ele calculava o valor total da farinha assim consumida em 342 mil libras esterlinas, né, unidades monetárias, anuais para os últimos 10 anos. A comparação com os preços da farinha no continente mostrava que o acréscimo no preço da farinha imposto ao fabricante em virtude das tarifas sobre os cereais alcançava ele somente 170 mil libras esterlinas, unidades monetárias. Para 1837, Gregg o estimou em, no mínimo, 200 mil libras esterlinas e mencionou para uma firma para a qual o acréscimo no preço da farinha chegava a 1.000 libras esterlinas anuais. Em consequência disso, abre aspas, grandes fabricantes, homens de negócio precavidos e calculistas disseram que 10 horas diárias de trabalho seriam absolutamente suficientes se as tarifas sobre os cereais fossem abolidas. Fecha aspas, é uma citação que o Marx faz direta desse relatório dos inspetores de fábricas de outubro de 1848. E continua o Marx. As tarifas sobre os cereais foram abolidas. Além delas, também a tarifa sobre o algodão e outras matérias-primas. Porém, mal se atingir esse objetivo, a oposição dos fabricantes contra a proposta de lei das 10 horas foi mais violenta que nunca. Quando, apesar disso, a jornada de trabalho de 10 horas nas fábricas logo se converteu em lei, a primeira consequência foi uma tentativa de redução geral do salário. Só tem duas notinhas aqui. Primeiro, essa é a 13, que é esse texto aqui do Gregg, Factory Question, né? Ten Hours Bill, de 1837, e a nota A, que o Marx está citando o próprio livro 1 do Capital, né? Ele comenta sobre essa tentativa de redução geral do salário no contexto da abolição da lei dos cereais na Inglaterra. Então, continuando. O valor das matérias-primas e dos materiais auxiliares entra por inteiro e de uma só vez no valor do produto para o qual são consumidos. Por sua vez, o valor dos elementos do capital fixo só entra no produto da medida de sua depreciação, ou seja, paulatinamente. Disso se segue que o preço do produto é afetado num grau muito maior pelo preço da matéria-prima do que pelo do capital fixo, ainda que a taxa de lucro se determine pela soma do valor total do capital empregado, não importando quanto desse capital tenha sido ou não consumido. Mas está claro, embora isso só seja mencionado de passagem, porquanto aqui ainda pressupomos que as mercadorias são vendidas por seu valor, de modo que as oscilações provocadas pela concorrência ainda não nos importam, que a ampliação ou a restrição do mercado dependem da mercadoria individual e se encontram na razão inversa do aumento ou da diminuição desse preço. Assim vemos também que ao aumento do preço da matéria-prima não se segue um aumento do preço do produto final na mesma proporção que aquele e que a queda do preço da matéria-prima. Tampouco se segue uma diminuição na mesma proporção. Por isso, num caso a taxa de lucro cai abaixo e no outro caso sobe acima do que ocorreria se as mercadorias fossem vendidas por seu valor. Além disso, 2 pontos. A massa e o valor da maquinaria empregada aumentam com o desenvolvimento da força produtiva do trabalho, mas não na mesma proporção em que aumenta essa força produtiva, isto é, em que essa maquinaria fornece uma quantidade maior de produto. Portanto, nos ramos industriais em que entra a matéria-prima em geral, isto é, em que o próprio objeto do trabalho já é o produto do trabalho anterior, o aumento da força produtiva do trabalho se expressa exatamente na mesma proporção em que uma quantidade maior de matéria-prima absorve determinada quantidade de trabalho, ou seja, na maior quantidade de matéria-prima convertida em produto, transformada em mercadoria em, por exemplo, 1 hora de trabalho. Desse modo, na mesma proporção em que
se desenvolve a força produtiva do trabalho, o valor da matéria-prima constitui um componente cada vez maior do valor do produto mercadoria, não apenas porque entra inteiramente nesse valor, mas porque em cada alíquota do produto total decrescem continuamente tanto a parte constituída pelo desgaste da maquinaria, como a parte constituída pelo novo trabalho adicionado. Em consequência desse movimento decrescente, aumenta proporcionalmente a outra metade do valor, que representa a matéria-prima, a menos que esse aumento seja contrabalançado por uma diminuição correspondente no valor da matéria-prima, diminuição que resulta da produtividade crescente do trabalho empregado em sua própria produção. Além disso, 2 pontos, como as matérias-primas e os materiais auxiliares, do mesmo modo que o salário, são componentes do capital circulante e, por isso, precisam ser constantemente repostos em sua totalidade, a partir de cada venda do produto, enquanto na maquinaria só se deve repor seu desgaste, e isso, de início, na forma de um fundo de reserva, para o qual, de fato, não é de modo nenhum essencial que cada venda singular contribua com sua parte, pressupondo-se apenas que a venda anual inteira forneça sua parte a esse fundo de reserva, aqui se mostra outra vez como um aumento no preço da matéria-prima pode cercear ou estorvar o processo inteiro de reprodução, na medida em que o preço obtido com a venda da mercadoria não é suficiente para repor todos os elementos desta última, ou na medida em que ele impossibilita a continuidade do processo no nível adequado a seus fundamentos técnicos, de modo que, ou apenas uma parte da maquinaria pode ser empregada, ou a maquinaria inteira não pode trabalhar todo o tempo habitual. Por fim, os custos causados por resíduos variam na proporção direta das oscilações do preço da matéria-prima. 2 pontos. Sobem quando ele sobe, caem quando ele cai. Mas também aqui há um limite. Em 1850, dizia-se, aí é uma citação direta, um relatório de inspetores de manufatura de abril de 1850, que o Marx está citando, abre aspas. Há uma fonte considerável de perdas derivadas do aumento de preço da matéria-prima que praticamente não chamaria a atenção de alguém que não um fiandeiro prático. Trata-se das perdas causadas por resíduos. Sou informado de que, quando o preço do algodão aumenta, os custos para o fiandeiro, e especialmente os de qualidade inferior, aumentam numa proporção mais do que o acréscimo do preço que foi pago. Os resíduos na fiação de fios de baixa qualidade chegam facilmente a 15%. Portanto, se essa porcentagem provoca uma perda de meio penny por libra, com o preço do algodão em 3,5 pence, ela aumenta a perda a 1 penny por libra quando o preço do algodão sobe a 7 pence por libra. Fecha aspas. Como, aí volta o Marx, como, em consequência da Guerra Civil Norte-Americana, o algodão, isso é de 1861 a 1865, né, o algodão aumentou a preços inigualados havia quase 100 anos. O tom do relatório era completamente diferente. 2 pontos. Aí, esse é um relatório também, inspetores de fábrica, só que de outubro de 1863, né, no meio da Guerra Civil dos Estados Unidos. Diz assim, abre aspas, o preço que naturalmente se paga pelos resíduos do algodão e o reaproveitamento dos resíduos na fábrica como matéria-prima oferecem uma compensação para a diferença existente, no que diz respeito às perdas causadas por resíduos entre o algodão indiano e o norte-americano. Essa diferença é de cerca de 12,5%. As perdas na elaboração do algodão indiano são de 25%, de modo que, na realidade, o algodão custa ao fiandeiro 1/4 mais do que o preço que ele pagou ao comprá-lo. As perdas causadas por resíduos não eram tão importantes,
quando o algodão norte-americano custava 5 ou 6 pence por libra, pois elas não ultrapassavam 3/4 por libra, mas elas se tornaram muito importantes agora que a libra de algodão custa 2 shillings, e, portanto, as perdas causadas por resíduos são de 6 pence por libra. Fecha aspas. Terminamos aqui o primeiro item, que diz respeito às oscilações do preço da matéria-prima e seus efeitos diretos sobre a taxa de lucro. Bom, aí eu consulto antes de se a gente continua, ou fazemos uma pausa, pensar alguns conceitos, algumas coisas. Acho que só mencionar uma coisa bem rápida, assim, mas enfim, o fim da lei dos cereais, né, e digamos assim, esse aceite, né, de que o preço rebaixado da matéria-prima era mais favorável para a reprodução do capital na Inglaterra, digamos assim, vitória da burguesia inglesa contra os rentistas, né, tá um pouco também tá diretamente relacionada com, né, a história das ex-colônias, das periferias, da periferia se tornando Estado Nacional independente, né, e se tornando justamente fornecedor de matéria-prima, né, para o centro, né. Eu acho que essa história aqui, por mais que o Marx esteja contando o aspecto puramente econômico, né, do barateamento, como que o barateamento da matéria-prima eleva a taxa de lucro, né, pode ser contada numa história mais ampliada, como sendo exatamente um momento histórico aí, metade do século XIX em diante, em que a periferia, a América Latina em particular, vai entrar como fornecedora dessas matérias-primas baratas, né. Acho que talvez só valeria a pena mencionar isso, assim. Eu acho que esse é um ponto importante de chamar a atenção, porque a lei dos cereais na Inglaterra, se não me falha a memória, é 1846, é isso? Que é 44? Não me lembro, mas eu acho que é mais ou menos por aí que eles abolem, não é? 46. 46, 46. E, bom, está bem no contexto das afirmações dos processos de independência da América Latina, né? E aí tem a expansão das exportações, no caso, em particular, Argentina e Uruguai, fornecendo grãos, né? Faz sentido que a Inglaterra precisasse, né? Porque você pega em termos do Marx, né, aquela fórmula, a mais-valia dividido pelo C sobre V, ele até coloca aqui, cadê? Ó? Aqui, pegar esse aqui, né? Se a gente está vendo nessa fórmula, o C diminuir significa que está entrando cereal barato, mais barato na Inglaterra, e se o C está diminuindo, está entrando cereal mais barato que está vindo da expansão da fronteira agrícola da Argentina em direção à Patagônia, por exemplo, ou em direção ao interior do Uruguai, por exemplo, né, isso significa que vai ter um impacto tudo mais constante, né? Se não aumentar os salários dos trabalhadores nesse processo todo, né, a tendência é que a taxa de lucro aumente, né? Então, essa variação, vamos dizer assim, tem a ver também com um fenômeno que eu acho que o Marx estava vivendo muito, assim, o nascimento desse fenômeno, né, que é o da era imperialista, né, era dos impérios que o Robson vai chamar, né, montar as colônias também, que vai cada vez mais ser necessário para conseguir certos insumos mais baratos para a indústria. Então, tem esse efeito aí que a gente viu. Bom, então, vamos dar sequência, não sei se alguém quer fazer mais um comentário, senão acho que seguiríamos aqui, esse aqui acho que não conseguiria terminar, que ele é mais longo, né? Mas consulta aí se alguém quer fazer algum comentário, ou se podemos seguir. Eu acho que dá para seguir, até porque esses capítulos me parece que ele não faz nenhuma exposição muito científica sobre os conceitos do objeto e movimento do objeto. É mais uma exposição assim
digamos, histórica, assim, não sei se vocês me entendem. Não sei se eu entendi não, Fernando, mas até se você puder falar o que você está, sua visão, acho que ia ser interessante aqui para a gente conversar a respeito. Como assim mais histórico? Não entendi. Não, é que então, ele parece que, como no Capital, muitas exposições, tipo, por exemplo, quer ver, a jornada de trabalho, é uma posição mais histórica, né, que ele conta como que sofria os trabalhadores e tal, etc. Aí tu pega, por exemplo, sei lá, a mercadoria, já é uma exposição mais científica, tá ligado? Onde ele trata mais de conceitos, como grandeza, de valor, etc, etc. Não, boto fé, entendi. Eu só não sei se eu chamaria de uma mais histórica e a outra mais científica, né? Até Não porque sei, eu senão criei você o... estaria te dizendo que a história não seria ciência. Não, sim, sim. Digamos, então, uma história mais ilustrativa, mais... Não mais, assim, da essência mesmo do objeto, digamos assim. Sei lá. Boto fé. Vamos É, eu meio que eu discordo um pouco da avaliação do Fernando nesse capítulo, porque eu acho que esse capítulo, quer dizer, todos os capítulos são importantes, né, dentro da estrutura lógica, do histórico-lógica do Capital. Que eu acho que esse capítulo é o capítulo mais atual para a gente pensar a crise contemporânea, sabe? Quem vem recuperando essa discussão a partir desse capítulo é o Astarita, inclusive para poder discutir a crise atual enquanto uma crise não de superacumulação de capitais, mas enquanto uma crise justamente pelo encarecimento do preço das matérias-primas, em função da pandemia. O Astarita recupera justamente essa discussão que está aqui nesse capítulo, sabe? E ele faz esse paralelo com a Guerra Civil Americana, que o Marx vai dizer aqui para frente, né, que a partir do encarecimento do preço do algodão e tal, isso gera uma interrupção do processo produtivo, por consequência, uma queda na taxa de lucro e uma crise. E aí o Astarita faz uma diferenciação da crise de 1844, né, para essa crise a partir da Guerra Civil Americana. E ele toma como ilustração justamente esse capítulo, sabe? Eu acho que é um capítulo teórico também, importante para a gente, inclusive. Mas eu entendi aí a exposição que o Fernando aponta, né, essa discussão das partes mais históricas do Capital, embora também haja muita divergência com relação a isso, né, nesses supostos capítulos históricos, principalmente do livro 1, né, que é o capítulo da mais-valia relativa e tal. Mas eu acho que esses capítulos são importantes, tá, Fernando? Eu acho que mesmo com essas ilustrações, elas têm determinações importantíssimas, inclusive para a atualidade, sabe? Mas era isso, só aí para contribuir com o debate. Agora tu entrou numa questão interessante. Tá, beleza. Olhar a crise sob novas perspectivas. Mas quando o Marx trabalha e ele explica a crise do capital, embora ele explique também que possa ocorrer crises por conta de seca, numa plantação, etc, etc, mas ele trata sempre de uma crise específica, né? E ele explica essa crise através de um determinado processo, não é mais ou menos isso? Não sei se vocês me entenderam o que eu estou querendo dizer. Não, sim, sim, deu para entender. Caio? Não, eu acho que eu entendi o ponto do Fernando, que eu acho que no capítulo 3, né, que a gente leu, o Marx abordou toda aquela questão, né? Ele mostrou a equação lá, o M dividido por C mais V, e a gente ficou lendo, né? Ah, se variar o M, se variar o capital constante, variável, etc. E aqui ele é um preâmbulo, né? Porque no capítulo 6, na parte 3, ele vai falar da crise algodoeira. Então, acho que realmente faz um pouco de sentido de ser um. Aqui nesse trecho que acho que a gente acabou de falar, ele está fazendo uma exposição um pouco, vamos dizer assim, mais ilustrativa, e ele vai entrar no exemplo histórico depois. Mas eu gostei muito da provocação ali do Arley, do tempo histórico, né? Porque eu estava pensando nisso e acabei não ia falar nada, mas a gente vê a questão da Covid
e depois, principalmente da guerra Ucrânia, agora Gaza, né? O que você teve? Primeiro, no Covid, primeiros 6 meses, assim, você tem uma queda muito drástica, né, dos preços, né? Inflação despencou, etc. e tal. E depois uma subida muito rápida, né? Por toda essa disrupção, né? Ninguém sabia o que fazer, os navios ficaram parados, aumentou os custos, etc. E daí eu destaco um trecho que eu, que eu anotei aqui, na página 151, né? Logo no o finalzinho do parágrafo. Vemos que o aumento do preço da matéria-prima não se segue um aumento do preço do produto na final na mesma proporção, né? E tampouco uma diminuição. Num caso, a taxa de lucro cai abaixo e no outro sobe acima do que ocorreria se as mercadorias fossem vendidas por seu valor. Ou seja, o sistema capitalista, os capitalistas em geral, no comecinho da página, Léo, da 151. Isso, esse é o último. Assim, a partir daí. E basicamente o que a gente viu, né? Então teve essa oscilação muito brusca de preço. Você pegar um gráfico aí de inflação de qualquer país, você vai ver como que, ou do petróleo, você vai ver que ele faz assim, né? Ele cai muito drasticamente no início de 2020, né? Quando começa a pandemia, e depois ele explode ali até 2023. Porque daí tem Covid, depois tem guerra da Ucrânia, que vai aumentar muito os preços do petróleo e gás, né, etc. Só que se você pegar o balanço das grandes empresas, principalmente as empresas industriais, né, você vai ver que explodiu o lucro, por exemplo, de Amazon, das empresas de bens de consumo, a taxa de lucro ela aumentou muito acima do normal, né? Embora já vinha numa tendência crescente aí por movimentos mais estruturais, né? De financiarização e tal. Então, eu acho que é bem. Gostei da intervenção do Arley de trazer esse ponto, porque realmente eu acho que tem algo que nos ajuda a interpretar a situação mais da conjuntura, né? Além, é claro, de ter outros fatores, né? Que eu acho que o Marx não está falando disso diretamente, mas ele trata em outros aspectos, que é da concentração do capital e do poder das empresas, dos monopólios, etc. Então, só queria agradecer aí o comentário aí dos camaradas. Só para deixar melhor explicado, assim, né? Talvez eu não consegui explicar bem essa questão de uma análise ilustrativa, digamos assim, ou coloquei histórica, né? Mas eu vou colocar agora uma análise ilustrativa, né? E uma análise científica. Análise ilustrativa seria como tipo assim, estou vendo aqui o burguês explorando o trabalhador, no caso assim, né? O trabalhador quase se matando de trabalhar e o burguês lucrando. Eu chamo isso de análise ilustrativa, né? Agora, uma análise científica seria aquela questão, o C é capital variável, M seria mais-valia e tal. Aí, grandeza de valor e tal, só aquelas paradas lá. Bom, eu até apertei aqui, mas até não desisti, mas já que eu estou falando. Porque, de fato, essa coisa atual, eu acho que isso realmente é algo para a gente pensar, assim, inclusive isso que o Caio estava falando agora da Covid, né? Teve um movimento de oscilação de preços, né? E teve até por um tempo, não sei se ainda continua, mas eu me lembro que até talvez no final de 2022, pelo menos, teve um problema aí de falta de semicondutores na indústria, né? Não sei nem se isso já foi resolvido ou se isso quer dizer que eu acho que o preço de semicondutores disparou no mundo, né? Então, isso aqui e acho que uma série de produtos, né, de mercadorias ficaram, vamos dizer assim, prejudicados. Isso também provavelmente teve um impacto num certo processo inflacionário que a gente observou aí saindo da pandemia, né?
E eu acho que o Marx aqui, ele está, nesse capítulo, especialmente nesse item, ele está nos mostrando uma chave de leitura para pensar o contemporâneo também, né? Porque às vezes as discussões sobre inflação, muitas das vezes, ficam muito centradas numa discussão sobre demanda, né? Se tem demanda de mais, demanda de menos, a taxa de juros que vai afetar a demanda, que não sei o quê. Mas eu acho que o Marx está também nos colocando aqui uma chave para pensar isso, né? E os impactos, né? Na taxa de lucro mais imediatamente, que acho que dialogam muito com problemas contemporâneos, sim. O Arlen, eu vejo que levantou a mão, por favor, Arlen. Não, é porque eu acho que não vai dar tempo da gente entrar no próximo item, então, né, contribuir aí um pouco com esse debate sobre a atualidade desse capítulo, né, que é um pouco disso que eu já levantava, né, porque tem uma discussão sobre crise, eu tenho tentado dar uma mapeada nesse debate, para os estudos agora do doutorado, que a crise que nós vivemos seria uma continuidade da crise de 2008, né, e 2008 seria uma crise clássica de superprodução, superacumulação. Portanto, uma crise que tem seu elemento determinante, o problema da realização, não é? Superacumulou capital demais e não se realizou. O que eu acho interessante desse capítulo e da recuperação que o Astarita faz é dizendo, olha, essa crise agora, a partir do Covid, não é uma crise de realização. O problema não está na realização, está no contrário. Por exemplo, se a gente dizer que a gente teria aí não é uma crise de superprodução que não se realizou, é o contrário. Então, o problema seria a oferta que é demais e excede a capacidade da demanda absorver, o Astarita está dizendo o contrário, olha, o problema é justamente na produção, na oferta. Essa crise, a peculiaridade dessa crise do Covid agora é essa. E aí ele traz esses exemplos, Léo, que você apresentou. Os insumos encareceram, semicondutores muito caros, matérias-primas muito caras em função a Covid interrompe o processo produtivo, né? O lockdown, essa coisa toda. A guerra, que vem depois, né? Você pode ver o preço dos insumos com a guerra na Ucrânia, encareceram absurdamente. Então, ele está pensando, se a gente for pensar o que é contemporâneo nesse capítulo, me parece que ele tem uma vigência contemporânea muito forte, né? Justamente por trazer essa discussão, né? Que vai ficar muito mais clara quando chegar agora na parte ele discutindo a guerra americana e o preço do algodão, como é que isso impacta no processo produtivo. A gente teve isso agora na contemporaneidade, sabe? Me parece que é um elemento importante para pensar, porque quase que o livro, às vezes o marxista sempre pensa uma crise, tem várias teorias, mas pensa, essa crise é igual à anterior, que foi igual a outra, e me parece que ele está chamando atenção para não é a mesma crise, é de outra natureza, e aqui parece que tem elementos aí, o Caio também deu alguns exemplos aí, me parece que sustenta a tese do Astarita com relação, que é sempre muito polêmico, mas me parece que tem elementos importantes para ajudar a pensar. Era isso. Eu vejo que o Caio também levantou a mão, eu só queria aproveitar e fazer pegar essa provocação que o Arlen colocou e digamos, só fazer um pontinho a mais, porque, bom, depois deixa eu formular melhor o que eu ia dizer, eu vou passar a palavra para o Caio aqui, depois eu falo melhor formulado. Não, eu acho que complementando o que o Heller estava pensando aqui, eu acho que a crise, na minha análise aí, o que eu tenho lido, eu acho que a crise da Covid, ela de certa forma, ela teria, vamos dizer assim, a possibilidade de ser mais passageira, né? Um choque temporário, né? Pela disrupção, né? Viagens, produções, tudo isso ficou parado, né? E daí a gente viu esse problema. Mas eu acho que a crise que começa ali com a guerra na Ucrânia e agora com Gaza, que é as tensões geopolíticas estão muito graves, né? E aí, efetivamente, você tem um choque de oferta mais estrutural, porque não é que não tem gás na Rússia, né? E eles não... Tipo, acabou o gás, né? Tem um conflito, teve lá
o gás que vinha para a Europa pelo Nord Stream, eles explodiram lá o gasoduto. Daí você tem a Rússia e a Ucrânia são também muito produtoras de fertilizantes e grãos, né, que são coisas que têm impacto em cadeia no preço de alimentos no mundo inteiro. Tudo isso acaba tendo, acho que, uma relação mais estrutural. E daí você vai ter o que a gente está vendo cada vez mais é uma separação do bloco ocidental, né, com, vamos dizer assim, o sul global, mas principalmente ali China, Rússia, Irã, etc., que estão formando o BRICS ali, mas principalmente na Ásia, esse novo bloco, que, vamos dizer assim, nesse mundo não está faltando energia, né? E grãos, etc., esses insumos básicos, essas matérias-primas. Mas, ao mesmo tempo, do lado ocidental, sim, porque eles, né, justamente criaram durante séculos e décadas esse sistema que eles recebiam essas matérias-primas de forma barata, sem tarifas, etc. e tal. Enfim, e para a gente que acho que geograficamente e às vezes acho que até no caso do Brasil muito politicamente, eu estou na Alemanha, estou no meio aqui, mas assim, a gente está sofrendo essa disrupção, né, esse aumento dos custos das matérias-primas de forma disseminada, e acho que num movimento mais estrutural, né, os preços não vão voltar a baixar. Enquanto que do outro lado, na Rússia e na China, eles têm uma oferta abundante, por um lado, né? Vamos deixar discussões sobre mudanças climáticas de lado, né? Porque acho que isso tem outros impactos. E o Brasil, ele tem que decidir, né? Onde que ele vai se colocar muito habilmente, assim, né? Porque, afinal, a América Latina é o quintal, né, ainda. Enfim, só mais uma reflexão aqui. Em relação a isso, o Lula tem que tirar Marina, Sônia Guajajara, toda essa galera identitária aí, ecologista do governo, né? Aí já vai afastando o imperialismo do nosso quintal, como diz o outro. Mais uma pergunta aqui para fazer para você, até uma pergunta provocativa. Eu achei legal que agora o Arley ele especificou bem, né? Uma crise clássica, né? Uma crise clássica. Concordo. Agora, uma preocupação que eu tenho é, por exemplo, você encontrar outras crises, como a do coronavírus. Tudo bem que, pelo que eu entendi na explicação do Arley, o coronavírus, as crises do coronavírus vêm por conta da crise clássica, né? Mas a minha pergunta é, você atribui qualquer crise do capital, digamos, explicando ela por, digamos, por externalidades, como um vírus que entrou na sociedade, ou uma guerra, né? Ou sei lá, uma seca que aconteceu, não se encontra mais as matérias-primas. Vocês acham que isso não, de uma certa forma, não prejudica a análise que Marx está fazendo? Porque você pode daí começar a criar narrativas de que o capital ele é fruto de uma, sei lá, que as crises vêm por conta da natureza, por algo natural, ou por conta da ganância humana de querer território. E, no meu entendimento, a obra, quando Marx expõe a obra, expõe essa crise, é uma crise onde o sujeito está totalmente personificado, né? As pessoas estão personificadas nessa estrutura, digamos assim, né? Nessa lei, e essas leis elas vão provocar uma crise, independente da ganância, né? E independente das externalidades, digamos assim, porque, de uma certa forma, crise por conta de externalidade sempre ocorreu, né? Porque eu acho que quando o Marx trata de uma crise, ele trata dessa crise clássica ali, como o Arley colocou, no meu entendimento, não sei. Acho que o Léo estava escrito, aí depois, não sei, se tiver tempo, a gente continua o debate. Só vou fazer duas
comentários breves. Primeiro, o Guarni falou que tem uma crítica aí a, digamos, um certo grupo de economistas marxistas que toda crise é uma crise igual a todas as outras crises, né? Ou então vivemos ainda, de certo modo, a crise de 2007. Num certo sentido, evidentemente, tem a ver, né? Mas é claro que são coisas diferentes, é importante entender essas diferenças, né? Acho que é uma crítica importante, né? Isso, de certo modo, também me incomoda muito certas análises que trabalham com a ideia de uma crise estrutural do capital, né? Muitas das vezes me parece que, a todo tempo, parece que toda a crise é parte da crise estrutural do capital e não nos entendemos nada sobre o que traz de novo em cada conjuntura de crise particular, né? E aí uma coisa que eu acrescentaria, pegando esse trecho ainda que está destacado aqui no texto do Marx, no livro 3, aqui no capítulo 6, né, que ele está falando que sobre o aumento da matéria-prima, né, pode afetar, ou a queda podem afetar a taxa de lucro, né? E isso é claro que tem efeitos, vamos dizer assim, sociais vários, que a gente poderíamos até refletir sobre isso, e é esse ponto que eu quero chamar a atenção, porque muitas das vezes, né, esses impactos eles podem demorar um certo tempo para aparecer, e aí nesse sentido, eu acredito que até os efeitos dessa pandemia do Covid, em que das coisas mais evidentes foi processos inflacionários, né, de diferentes ordens, seja de aceleração inflacionária, como de um certo declínio da inflação também em um determinado momento, de uma maneira bastante mais brusca, né? Isso, é claro que ainda tem impactos produtivos cujas consequências a gente ainda vai tá meio que sentindo os efeitos políticos disso, né? Porque o encarecimento dos meios de consumo que utilizam, por exemplo, semicondutores, mas não só semicondutores, mas minérios vários que se compõem, e agora a guerra da Ucrânia provocando um certo encarecimento também no preço de alimentos, etc. Esses efeitos políticos, né, são efeitos que eu acho que ainda vai vendo ao longo dos anos, né, e não necessariamente ainda já se esgotaram. Então, isso é uma coisa que eu acho que também é interessante pensar em termos de crise, porque aí já é diferente de 2007 e 2008, né? É claro, porque isso não estava posto em 2007 e 2008. Então, é claro que a gente precisa, para analisar as crises, precisaríamos considerar isso, né? Porque afeta a taxa de lucro. E afetar a taxa de lucro sendo a variável central de uma sociedade capitalista, de uma economia capitalista, né? É claro que vai ter efeitos sociais, ou impactos sociais, né? Tentar, de certo modo, mapear onde seriam esses impactos, ou quais setores da sociedade, ou de que modo isso poderia afetar, eu acho que é até uma tarefa marxista importante, né? Enfim, estava pensando aqui em cima do que foi dito. Mas vamos lá então, Caio, por favor. Prometo ser breve, que já estamos passando. Mas eu acho que vai um pouco na linha do que você estava comentando, mas reagindo um pouco à provocação do Fernando, que eu acho que, por exemplo, a crise da Covid, talvez você possa até caracterizar como uma externalidade, né, um evento externo. Porém, eu acho que uma análise materialista, ela vai pegar isso e analisar sobre o prima do impacto que isso gera na própria dinâmica capitalista, né? Porque o fato de ter, após o Covid, ter uma queda e um aumento do preço e explosão dos lucros das empresas, esse efeito ele só pode existir dentro do sistema capitalista, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, eu acho que realmente não dá para pensar que todas as crises elas são externas, né? Elas são internas ao capitalismo. E eu acho que no caso mais recente que eu estava falando, do conflito na Ucrânia, Rússia, e hoje em Gaza, Israel,
eles têm tudo a ver com a dinâmica capitalista, né? Porque a expansão da OTAN, ela está ligada ao avanço do capitalismo americano. A, a presença de Israel no Oriente Médio e a forma como atua e a indústria armamentista, tudo isso são movimentos que são criados dentro da dinâmica e da lógica capitalista, que aí sim geram um conflito nesse caso, né? Então não é uma coisa que é externa ao sistema capitalista, é uma crise que é externa, ela é totalmente interna, porque ela gera esse conflito, né? Porque gerou as condições sociais, materiais para que isso ocorra, né? Então, e daí, voltando de novo para o primeiro ponto, assim, não tem. Acho que é uma coisa da totalidade, né? Então, uma coisa não tem a separação entre o político, o social, o ambiental e o econômico, né? O sistema, ele engloba tudo. Então, o sistema econômico capitalista, ele está integralmente ligado ao sistema social, né? Então, uma coisa eu não entendo muito isso como uma externalidade, né? Warley. Ó, também vou fazer igual o Caio, vou prometo ser breve, né, para a gente poder ir fechando. Eu acho que um elemento é esse, Caio abordou bem, também acho que essa explicação das externalidades existe, né, principalmente na tradição liberal, né, a hora a crise é provocada por um evento, né, externo à economia capitalista, outra hora a crise é provocada pelo excesso de intervenção estatal, a crise é provocada pelo excesso de emissão monetária, né, aquela coisa lá da teoria liberal dos ciclos, né, Hayek, esse problema, né, da bolha, sempre é uma explicação externa, acho que isso de fato tem que ser afastado. Agora, eu também tenho muita divergência com essa análise que o Léo toca um pouco, por exemplo, da ideia da crise estrutural, que é sempre a mesma crise. A partir da década de 70, se a gente pensar um representante dessa leitura, o Mesaros, por exemplo, que goza de uma certa, vamos dizer assim, preferência em muitos analistas, né, de esquerda, não economistas necessariamente, que a partir da década de 70 nós vemos uma crise estrutural, o capitalismo ativou seus limites últimos e desde lá, então, ele chama até de a ideia de uma crise rastejante, né, sempre diminui, vamos dizer assim, a taxa de rentabilidade, não me parece sustentável essa tese. Não é? E eu penso assim, cada crise ela tem uma forma de expressão que lhe é própria. 70, vamos dizer, o petróleo, que não explica só por isso, tem elementos estruturais, né? 2002, vamos dizer lá, dos tigres asiáticos, 2008, o subprime, né, as hipotecas, aquele mecanismo todo que foi montado ali nos Estados Unidos, essa de agora do Covid, me parece assim que há peculiaridades em cada crise, há um componente, vamos dizer assim, que Marx nos ajuda demais a entender, que é esse componente dessa dinâmica do ciclo, da acumulação, da retração, da queda. E esse elemento que o Léo tocou, para mim, é central, a taxa de lucro, como o aguilhão da economia capitalista, né? Onde é que a gente vai aferir ali né, que o Marx chegava a dizer que era a lei mais importante da economia política e tal. Então, acho que é isso, assim, sabe? A externalidade é dizer, atribuir única e exclusivamente à crise um elemento externo à economia capitalista, não é? Que muitas vezes não é externo, inclusive, né? O Estado é parte como é a economia política, a crítica da economia política, mas aí né, essas tradições separam esses elementos. Mas me parece que assim, há peculiaridades, sabe? Cada crise dessa, se a gente for acompanhar a história dessas crises, né, há uma peculiaridade, uma forma específica. E esse texto aqui me parece que ajuda a compreender a peculiaridade dessa crise agora, como um componente interno da própria dinâmica do capital, sabe? Era isso. Assim, só para explicar aqui, enfim, a crise mãe, como eu posso chamar agora para vocês, eu acho que chamo essa crise, né? Que é a crise onde o Marx, acho que ele explica todo o capital, que é uma crise própria do capitalismo ali que acontece. Então, é essa questão ali o problema da realização ali, como vocês falaram ali, etc. E dado quando ocorre essa crise, aí, no meu entendimento, os capitais do mundo todo, eles procuram aí através de guerras, através de
dessas coisas, formas de uma certa forma, sei lá, aumentar a taxa de lucro, etc, 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 entende? Não sei se vocês entenderam o que eu estava querendo dizer, porque às vezes eu acho muito problemático você, você tratar a crise como, porque a crise agora foi por conta do coronavírus, tipo, mas no meu entendimento, o coronavírus é uma expressão externa de um movimento interno, digamos assim, sabe? Tipo, a guerra é a expressão externa de um movimento interno, né? Então a gente tem que olhar qual é esse movimento interno, digamos assim, né? Entendi, Fernando. Perfeito. Bom, então isso é por isso que temos que continuar estudando, né? E continuar pensando junto aqui. Nós chegamos aqui ao final do primeiro item, né? E aí ficou para a gente iniciar na semana que vem o próximo item, né? Então, a Raquel vai pausar agora a gravação.